Pão nas Costas, o podcast de apoio ao micro, ao pequeno e ao médio empreendedor. É um oferecimento da Ativo, Grupo de Economia Criativa. Então, pessoal, nós estamos aqui no mais um programa da Ativo. Ativo é um coletivo criativo. A gente está aberto para quem quiser participar, sugerir temas, entrar em contato, sugerir algum programa específico. É só mandar um e-mail para ativocreativo@gmail.com. O Tapão nas Costas é um programa da Ativo que a gente busca trazer soluções criativas para o pequeno empresário durante a pandemia. A gente já falou sobre turismo, marketing digital, direito trabalhista, educação. Foram, assim, inúmeros temas. Esse programa de hoje é o programa de número 20 e faz parte de uma série de episódios sobre comunicação para o pequeno negócio. Nessa série de comunicação para o pequeno negócio, a gente abordou posicionamento do pequeno empreendedor, a escolha do nome do negócio, embalagem para pequenos empreendedores, identidade visual, e hoje a gente vai falar sobre produção gráfica. A ideia é trazer instrumentos para o pequeno negócio ter todo o caminho, desde como se posicionar, como escolher o nome, como fazer a embalagem, a identidade visual e agora como produzir os materiais. A gente sabe que todo pequeno negócio tem um grande desafio que é se sobressair entre a concorrência. Então, a produção gráfica ela é um elo fundamental que conversa com todos esses outros pontos da comunicação, porque não faz sentido ter todo um posicionamento, toda uma identidade, um nome adequado e não conseguir produzir os materiais e que esses materiais cheguem ao público-alvo. Os participantes do programa de hoje, eu sou a Luz Maria, eu sou publicitária. Temos aqui a Cris Guzinski, que ela é administradora e produtora gráfica, e a Suzy Ito, que é designer. Então, para começar questionando a Cris Guzinski, que é a produtora, considerando que a gente está no final de outubro, ainda dá tempo, Cris, de produzir a campanha de Natal? Então, essa pergunta é ótima, assim, porque a gente sempre diz o seguinte, ela é com emoção ou sem emoção, a produção, né? Como é que vai ser esse desafio? E aí a gente começa, então, a entrar para dentro do que realmente importa do projeto. O que acontece, né? Se a gente quiser pensar numa campanha de Natal só com árvore de Natal e bolinha, vai ser barbada, né? Ou uma impressão digital num banner, né? Mas a produção gráfica, ela vai muito além disso. E hoje os recursos que a gente tem justamente na área do digital, né? Pulando várias etapas do processo, a gente consegue, sem dúvida nenhuma, muita qualidade em pequeno espaço de tempo, mas tem os desafios, principalmente quando se trata de loja e fazer um enxoval de uma loja. Do que a gente está falando? O enxoval de uma loja pode ser uma vitrine, pode ser a parte toda de uma sinalização, pode ser uma comunicação visual externa, né? Pode ser uma embalagem, né? Então, esse material que ele vem a produzir, no mínimo para Natal, se a gente estiver falando assim, né? Um projeto que a gente entra para dentro, que a gente desenvolva, às vezes, até mesmo um protótipo, né? Por que não? A gente está falando aí nos 3, 4 meses, gente. Então, a gente não consegue, em menos de 40 dias, né? Desenvolver um trabalho, assim, realmente multidisciplinar, né? Porque a gente está envolvendo desde lá da parte dos criativos, né? Envolve, de repente, pesquisa de mercado com fornecedor, envolve, muitas vezes, realmente produzir um protótipo, né? Pegar a pecinha lá na mão, quando a gente está falando de uma embalagem, pensar na logística, né? Se a gente vai ter mais de uma filial, por exemplo, como é que isso vai ser transportado, se é aqui para Porto Alegre, se é para o interior, se é para, enfim, fora realmente do estado,
Então, isso tudo acaba impactando diretamente na parte de produção. E aí a gente tem que ver o que a gente quer, porque se a gente pular a etapa, a gente, sem dúvida nenhuma, vai pecar num processo ali que é o da qualidade, né? Muitas vezes a gente consegue desenvolver um trabalho com um valor relativamente acessível, né? Desde que a gente não pule algumas etapas aí do processo de produção gráfica. Cris, só uma dúvida dentro disso que a gente está conversando. Hoje, essas gráficas que oferecem essas saídas digitais, vamos pensar assim, uma adesivagem de chão, um banner, a gente está abordando o pequeno negócio, né? Como a gente já falou antes. Essa gráfica, ela consegue dar um suporte para o pequeno empreendedor em termos de produção. Estou pensando o empreendedor que não tem uma equipe de marketing, que não tem uma equipe de criação, que muitas vezes tem uma identidade visual, tem um manual, mas chega com esse material na gráfica, na gráfica expressa, ou na gráfica que oferece essas soluções digitais, ele tem como conseguir pelo menos o mínimo desse material que tu está falando? Sim. O que acontece, e o que aconteceu nos últimos, vamos pensar assim, nos últimos 10 anos, com o fornecedor digital, né? Porque o digital, ele entrou de uma forma, assim, que veio realmente qualificar muito, né? Se a gente pensar 10 anos atrás, os materiais impressos digital tinham uma resolução muito baixa. Os equipamentos foram se aprimorando e a gente consegue hoje trabalhos lindíssimos, dependendo da qualidade do material, se ele vai ser em adesivo, se ele vai ser em papel, se ele vai ser em tecido, né? Todas as mídias que a gente chama que a gente vai conseguir desenvolver. O fornecedor, normalmente os fornecedores, né, de comunicação visual são também pequenos empresários, né, que compram lá um equipamento, investem, né, naquele equipamento, e aquilo que eles precisam, digamos, para fazer o acabamento nesses materiais, seja uma parte de marcenaria, seja uma parte de serralheria, não importa, né, o que ele tiver, ele, na verdade, acaba terceirizando esse trabalho. Então, ele é o pequeno empreendedor também fazendo para pequenos lojistas também. E ele acaba assumindo um papel de produção muito interessante, porque, evidentemente, quando a gente trabalha com fornecedores pequenos, ele acaba dando a solução de acordo com o espectro que ele tem de entrega, né? Então, se ele conhece bons fornecedores terceirizados, seja de marcenaria, de serralheria, ou até de recorte a laser, por exemplo, que a gente usa e utiliza muito na parte de comunicação visual, ele vai conseguir um trabalho enxuto, né, com preço bem realmente acessível, num prazo curto, e atende às duas necessidades, tanto a necessidade desse empreendedor pequeno, quanto do fornecedor que também é pequeno. Então, eles acabaram, nesses últimos 10 anos, desenvolvendo muitas habilidades, porque o que eles pensavam? E a gente, enfim, hoje eu atuo bastante também com produção gráfica, embora a minha área hoje de atuação seja mais a parte de ensino, né? Mas o que a gente vê na prática? Os fornecedores não atendem mais hoje grandes agências, porque quase tudo o cliente compra direto. Não tem mais a intermediação de produção gráfica, né? Eles acabaram se desenvolvendo nesse sentido para não perder o cliente. Então, quando se indicam esses fornecedores para fazer esses trabalhos, eles acabam realmente dando soluções muito interessantes, muito criativas, né? Nem sempre, né, evidentemente, consegue, dependendo do desafio lá do criativo, né, que isso é muito bacana. Muitas vezes a gente tem essa parte, assim, que é bem desafiadora, né? E aí, sem dúvida nenhuma, ele vai sempre dar, digamos assim, as ferramentas de acordo com aquilo que ele consegue entregar. Caso contrário, ele vai chegar num ponto e vai dizer, olha, meu limite é isso que eu consigo fazer. Quando a gente se trata de recursos, por exemplo, em outros processos que não seja somente o processo, digamos, digital, o processo, por exemplo, serigráfico. Por incrível que pareça, a serigrafia, embora seja extremamente artesanal, ela ainda possibilita muitos recursos que a parte, digamos assim, digital ainda não consegue, principalmente quando a gente trata peças que a gente chama de cor chapada inteira, onde o nosso olho, né, bate o olho lá e a gente consegue não ver aqueles pixels que aparecem normalmente na serigrafia. O digital supre isso, mas a serigrafia, ela consegue te dar essas nuances, né, de tons em cores puras. Então, muitas vezes, se esse fornecedor só comprou um equipamento digital e quer fazer todas as soluções, né, do trabalho que foi apresentado, da criação daquele material, em um só recurso de processo de impressão, ele vai ter limitação, sim.
né? E aí ele vai acabar dizendo, porque tudo ele vai levar para o lado do digital. Vou dar um exemplo. Quando a gente trabalha no recurso criativo principalmente a gente gosta bastante desse recurso, trabalhar com nuances de cor de degradês, né? Seja ele radial, seja qualquer degradê, né? No digital, no processo serigráfico, e dependendo do equipamento daquele fornecedor, eu não vou conseguir tantas nuances. Né? Então, a gente, quando olhar aquela marcação que a gente vê num papel, por exemplo, ou vê na tela do computador, a gente vai ver aquele degradê com um efeito lindíssimo. Quando a gente olha no digital ou numa serigrafia, a gente vê 3 círculos. Isso é muito comum. Por quê? Porque a gente não conseguiu reproduzir, principalmente quando a gente trata assim, de peças pequenas, né? A gente não conseguiu reproduzir naqueles, digamos assim, centímetros quadrados ali, a gente não conseguiu identificar realmente aquela nuance toda que a gente viu no computador. Então, quando isso acontece, a gente pode levantar, né, uma anteninha que possivelmente eu tenho que trocar o fornecedor. O limite dele é aquele. Ou eu vou para um outro lado criativo, né, que é trabalhar com cores, digamos assim, que a gente chama preto e branco, né, cores neutras, né, que eu consiga reproduzir e fazer em 2, 3 cores o material. Basicamente, é isso, assim. Não sei se eu respondi a pergunta, mas... eu digo assim que... Pode falar. Eu digo assim que a produção gráfica, né, eu vejo a produção gráfica como um ponto de equilíbrio, assim, né? Porque às vezes a gente tem ideias mirabolantes, né? Soluções maravilhosas, e aí de repente a gente se depara que a gente talvez não seja possível por questões técnicas, né? E o pequeno empreendedor, eu acho que isso é o grande desafio do pequeno empreendedor. E uma das questões que eu acho é porque o pequeno empreendedor, ele não tem a necessidade, como as grandes empresas, de produzir uma grande quantidade de materiais, né? Então, eu vejo, assim, ele fica um pouco restrito a esses meios de produção, né, Cris? E aí eu gostaria que você comentasse sobre essa questão, assim, a relação entre quantidade, se é possível, né? Se não tem uma grande quantidade. Sim. Dicas, então, assim, que eu acho que a gente pode já, de repente, pensar. Normalmente, gente, quando o primeiro contato que a gente tem de qualquer empresa que a gente vai produzir um material é a área de vendas, correto? Então, a área de vendas, ela tem, em princípio, que saber o mínimo do mínimo para conseguir vender o seu produto, tá? O que a gente vê na prática, muitas vezes, este fornecedor, eles não tem muito a expertise lá de conhecer como é que é aquele processo. Então, eu sempre dou dicas assim, vamos lá conhecer o fornecedor que a gente está trabalhando. Porque o pequeno empreendedor, eu vejo assim, eles gostam sempre de trabalhar sempre com os mesmos. Trabalhando sempre com os mesmos, a gente acaba criando uma relação, um vínculo, né? E aí, aquela pessoa acaba sendo, digamos assim, a pessoa que vai me salvar em todas as produções que eu tiver. Olha, agora eu tenho tal peça. Olha, recebi aqui esse layout, produz aqui para mim. E eu deixo o cara se virar junto com a parte lá interna de dentro seja gráfica ou empresa de comunicação visual, enfim, seja o que for. Ele leva para dentro de casa e traz a solução. Só que o cliente acaba, muitas vezes, não vendo essa parte, que essa parte é realmente da parte criativa da produção, e acaba perdendo, né, digamos assim, esse domínio de como é que é feito o seu material. Então, isso acaba prejudicando, muitas vezes, a relação grana. Desculpa. Ele vai acabar dando um valor, né, do material de acordo com aquilo que ele se envolveu para produzir, e a gente não consegue mensurar se aquilo está razoável, não está razoável. Então, um projeto bem detalhado, um projeto que é feito, digamos assim, o mínimo do mínimo de um protótipo, eu consigo orçar em mais de uma empresa, em quantidades diferentes. Quando a gente fala em peças gráficas, por exemplo, quanto maior a produção do material, menor é o custo unitário da peça. Tá? Quando envolve logística de entrega, a gente sempre tem que separar, né? E nunca esquecer de dizer que o frete, ele tem que ser posto no local, né? Porque isso acaba impactando diretamente quando esse material precisa desse traslado. Muitas vezes é mais fácil eu produzir uma peça em outro
em outra gráfica, em outra região, do que propriamente deslocar um material interno. Ah, mas vai sair com diferença de cor. Hoje, gente, no processo de produção gráfica e impressão, é quase que impossível. Esse material, ele sai praticamente quase igual. Né? Isso acabou tirando, né, de dentro das, digamos assim, das agências, a figura desse produtor de ter esse desafio. Por quê? Porque as soluções gráficas evoluíram muito nos últimos anos. Então, digamos, é um ponto de atenção. E isso acabou o cliente se aperfeiçoando e conhecendo também um pouquinho desse material, um pouquinho lá da gráfica. É importante ele sair, né, da zona de conforto de esperar o vendedor vir até ele e ele só entregar o material para a produção. Tá? Isso, essa relação, se ele pular essa etapa, a gente realmente pode acabar comprometendo, muitas vezes, lá na frente, a questão financeira. É importante, então, é não pular etapas e ter clareza que faz diferença essa pesquisa, esse detalhamento do material. Sim, faz muita diferença, tá? Muitas vezes ele não vai saber, eu quero aquele papel mais grossinho, ou, eu vi uma loja que tinha um tecido bacana. Os fornecedores normalmente têm isso na manga, tá? Uhum. Fornecedor de comunicação visual. A gente é que não, às vezes não sabe pedir o que a gente quer. Então, quando eles começam a falar, evidentemente, se eu sou de um fornecedor que tem um recurso X, eu não vou acabar, digamos, entregando todo o ouro, né? Eu vou querer que esse trabalho venha para dentro da casa e acabo desenvolvendo e depois o preço, né, o valor agregado do trabalho que eu dei de consultoria, digamos assim, fica mensurado, né, nesse valor que ele passa para o cliente. Então, eu vejo bastante, assim, e vejo isso muito na prática, que a gente acaba delegando isso, é mais fácil, enfim, as pessoas têm outras demandas, não vão acabar se envolvendo tanto nisso. Tem, de repente, outros, mas acabam pecando depois porque acabam pagando um valor muito alto. E até isso vai uma pergunta em direção à Suzy, né? O que a gente vê do pequeno empreendedor é que ele não consegue ter toda a linha que a grande agência tinha antes, que tu tem um produtor gráfico fazendo o orçamento, um criativo acompanhando a produção das peças, fazendo esse controle de cor. Muitas vezes o cara contrata alguém para fazer a arte e ele faz o papel de produtor, como tu falou ali, Cris, com a mesma gráfica que sempre trabalha, nem sempre é mais adequada para produzir aquele material, e ele acaba fazendo acompanhamento e não designer, né? Então, que dicas, Suzy, tu como designer pode dar para esse pequeno empreendedor para que o material fique o mais próximo com o melhor resultado possível? Sim, existe assim, o pequeno empreendedor, na hora dele ter feito o seu projeto de identidade, né? Junto com o projeto de identidade, a gente disse, né? Ele vem um manual de identidade visual, né? E lá consta alguns materiais, né? Que foram priorizados naquele momento. E lá dentro ele vai ter todas as especificações, né? Principalmente o que é importante é assim, que tipo de papel vai ser utilizado para determinado material, né? Quantas cores, né? Que mais? Gramatura. Tudo isso é especificado para ajudar na hora da reprodução desses materiais, né? Aí, só esses arquivos digitais em mãos, é possível você ir em uma gráfica, né? E dependendo da quantidade, né, que a gente até comentou, isso é possível de ser reproduzido, né? Levando esses arquivos digitais. Eu vejo muito assim, porque eu atendo pequenos empreendedores que eles têm isso aí que a Cris falou, uma dificuldade de detalhar e pedir. Eu quero um papel mais grossinho. E aí eu uso sempre como referência a coisa do manual de identidade, que é, pega um cartão de visita que foi produzido aí e vê a espessura do cartão e vê se pode ser esse tipo de papel. Então, uso uma referência, assim, porque também nem sempre consigo fazer esse acompanhamento da produção dos materiais. Então, eu digo, o cliente me diz, não, ok, é essa espessura do cartão de visita. Então, então já tem um detalhamento do material.
Então, eu acredito que o pequeno empreendedor ele tem que acabar se apropriando de uma linguagem que não é do dia a dia dele, né? É uma coisa que a gente vem trazendo aqui no Tapão nas Costas, o quanto para empreender e para manter o negócio ativo e rentável, a pessoa precisa entender várias outras pontas do negócio que não é o seu negócio, o seu core business, né? Então, se ele tem um mercadinho, uma pizzaria por delivery, ele tem que entender um pouco de produção gráfica. Vou pegar esse exemplo da pizzaria por delivery, né? Que trabalha muito na base do folheto que é panfletado nas caixinhas de correio. Ele tem que entender da identidade, ele vai ter que entender da produção, vai ter que entender do posicionamento, o que ele quer comunicar, muito além do que só fazer a pizza, né? Então, a Bolos, ideia... é muito comum, por exemplo, né? Vamos falar dessa embalagem de pizza, porque isso já aconteceu e na prática, eu já vivenciei uma situação assim. Ele chega com uma situação, por exemplo, de embalagem para pizza. Por A mais B, o representante lá gráfico te diz, eu só consigo fazer nessa medida. E aí o designer fez lá uma peça, enfim, como é que é um corte diferente. E aí tu começa a te questionar, como assim só consegue fazer esse formato, né? Quando a gente vai para dentro dessa empresa e conhece um pouquinho a realidade da empresa que está te, digamos, dando a solução de impressão, a gente pode até se dar conta que aquele fornecedor às vezes não tem o equipamento no formato que a gente precisa produzir. Não significa que o designer criou uma peça que não seja adequada ou que saiu muito do formato. Significa que o fornecedor que eu escolhi para fazer, pode ser que não tenha uma máquina, né, um equipamento de impressão no formato que eu consiga imprimir aberto, por exemplo. E aí ele vai te dando, só que ele não vai te dizer isso. Ele vai te dizer, não, esse formato aí que fizeram aí de criação não vai dar certo. E aí tu vai te barrando algumas coisas. Então, quando a gente trata somente com uma empresa, aquilo que ele te disser, digamos assim, não tem muito o que questionar, né? Quando a gente trabalha com 2, 3 versões, e aí são empresas muitas vezes que sempre orientam pegar empresas praticamente do mesmo porte, porque os valores também vão impactar. Se eu pegar uma gráfica que tenha, digamos, 5 funcionários, vai ser completamente diferente de uma gráfica que tenha 100 funcionários. O preço, não preciso nem dizer qual é o mais barato, né? Por quê? Porque a infra dele vai acabar impactando no valor. Mas a solução daquele fornecedor que é mais caro, de repente, ele ia te atender no layout que tu precisa, num valor um pouquinho mais alto que o outro já te disse que, não dá para fazer, entende? Então, isso acontece muito, assim, na prática. Não se dá, nunca ninguém vai dizer assim, não tenho condições de imprimir, meu formato não é o adequado, porque ele pode acabar perdendo outros trabalhos. O cliente vai ficar com isso na cabeça, não dá naquele formato e acaba não chamando mais. Então, eles acabam pegando o trabalho, né? Às vezes até terceirizam com outra gráfica, para não dizer para o cliente que não foi eles que fizeram, tá? Isso é muito comum. Se é aquele vendedor que a gente chama assim, né? O representante, a venda de pasta, né? Agora, se o cliente vai para dentro da gráfica, conhece um pouquinho como é que é a estrutura, conhece como é que são os processos, quando essa venda estiver acontecendo, ele vai ter essa memória na cabeça. E basta apenas uma visita, gente, para a gente ter muita clareza disso. Né? Como é que se dá, quantas máquinas aquela gráfica que eu visitei tinha, entende? Isso é para a vida, assim. Né? Tu acaba sempre se recordando, porque são máquinas e equipamentos caros, que eles, até se trocar de novo, vai levando muitos anos. Então, as soluções que a gente tem, quando a gente conhece, por exemplo, um parque gráfico, acaba ajudando muito nessa tomada de decisão, né? Qual a gráfica que eu vou escolher, qual é a estrutura do trabalho que eu preciso. Às vezes, assim, é um trabalho de uma cor. Né? Uhum. Gente, se é de uma cor, vou fazer com aquele menor que tenha, de repente, sei lá, vou até brincar aqui, né? Aquelas offset de antigamente, que era em cima de uma mesa qualquer. Não é nem uma Heidelberg. Né? Por quê? Porque atende a minha necessidade. Então, às vezes, isso acaba impactando muito, assim, né, no valor. Mas por que está tão barato? Ou, por que deu tão caro? Pode ter certeza que é a estrutura da empresa. Tá? O que impacta muitas vezes nos valores, né? Principalmente aqueles altos e baixos que a gente vê. Às vezes tem 3 orçamentos, um está lá em cima, o outro está lá embaixo, e aquele que tu não sabe para qual dos lados vai. E aí, para quem eu decido? Qual é a melhor decisão?
vou pagar mais caro, vou pagar mais barato, tu acaba não tendo um norte quando a gente acaba buscando empresas de estruturas diferentes, tá? Isso na prática acontece direto. E aí a gente acaba indo pelo mais barato, porque, enfim, né, os recursos sempre são mais restritos, tudo, e a gente acaba tendo essa opção. Mas às vezes, até uma armadilha nessa, principalmente se a gente investiu, e não importa qual o valor, se a gente investiu num projeto. Se a gente investiu num projeto, a gente acreditou nele, né? Ele fez um encantamento, a gente imaginou ele lá no ponto de venda, a gente imaginou que ia fazer diferença para conquistar mais clientes, então a gente tem que fazer de tudo para aquele projeto sair do papel, né? E não ficar no papel. E muitas vezes o que a gente vê, não, é o que a gente mais escuta. O papel aceita tudo. Esses criativos, quando criam as peças, né? E a gente tem que, muitas vezes, né, deixa entrar e sair aqui no ouvido e tenta entender um pouquinho mais do processo, porque o criativo, normalmente, eles passam por esse processo de conhecer também a produção. Então, se eles têm, quanto mais entendimento do processo de produção de qualquer material, seja processo gráfico, seja processo de comunicação visual, quanto mais o criativo tiver conhecimento, melhor ele vai desenvolver uma peça, porque tu vai conseguir produzir de olho fechado. Essa questão do pequeno investir no designer, né, que faça essa, não só a criação, mas esse acompanhamento faz diferença. Tu deu esse exemplo da embalagem. A gente passou pela empresa uns anos atrás, quando eu tinha outra formação de empresa, em que a fábrica nos chamou e construiu com a gente a embalagem de acordo com o fornecedor e com a saída da máquina, para chegar no melhor resultado. Olha, como que a gente pode otimizar e pensar de maneira sustentável. E isso te economiza tempo, dinheiro, é uma série de recursos que economiza, que tu não fica ele fidelizou, né? Sim, porque tu não fica elaborando um projeto assim faraônico que vai chegar lá, vai barrar na produção, né? Tipo, não tem como fazer em escala isso que vocês pensaram. Então, o ideal é esse nível de investimento, né? Falando em embalagem especificamente, que embalagem, a gente já fez um programa sobre embalagem, mas em geral, quando tu faz em grande quantidade, né? Tu vai fazer em pequena quantidade, o custo unitário vai ficar muito alto. Mas mesmo o pequeno empreendedor que precisa, por exemplo, adesivar a loja para o Natal, pensar em peças gráficas, é interessante que ele tenha esse designer com esse olhar, porque a gente como designer, acho que a Suzy pode compartilhar isso também, a gente está bastante bombardeado da demanda digital, que era uma coisa que há 20 anos atrás, né, não querendo denotar nossa idade aqui, mas há 20 anos atrás a gente não se ocupava tanto quanto se ocupa hoje, né? E aí muitas vezes o cliente quer uma saída impressa idêntica à saída digital, e aí barra nessa questão da técnica, né? Que nem sempre o impresso vai conseguir o mesmo resultado que o digital, e aí como é que tu vai fazer com que essa campanha se converse? Como é que vai estar de um jeito nas redes, na mídia social, e de outro jeito no impresso? Eu acho que o criativo pensar em soluções, né, alternativas que sejam viáveis economicamente para o pequeno empreendedor, mas que também faça essa identidade conversar, é super importante. Não, é isso, né? Eu acho que o designer, ele tem que, a partir do momento que ele se encarrega de levar adiante um projeto, ele tem que saber essa questão, né, do empreendedor, né, do pequeno empreendedor, se as condições, né, o orçamento que eles têm, de repente ele não consegue, né? São soluções que o criativo, né, os nossos designers, a gente vai tentar solucionar, né? De repente, assim, eu tenho embalagens, eu não posso produzir em grande quantidade, mas eu posso comprar uma embalagem pronta e aí eu vou colocar uma cinta em volta, né? Que aí a gente consegue passar nossa identidade ali, né, pro material, né? Então, são essas soluções, eu acho que são interessantes, assim. E quantas questões de produção
digital, eu acho que né, tem uma relação muito próxima, né, do digital com, eu não sei até, eu acredito que sim, né, Cris? Já reduziu bastante, assim, né? Antigamente, não, o valor nem se comparava. Grandes quantidades, gente, continua valendo a pena sempre produzir no processo de impressão de offset, tá? Quando a gente trata papel, né? Nem se... Agora, pequenas quantidades, o que é pequena quantidade? Vamos pensar 300 para baixo. Isso é pequena quantidade no processo de impressão. 500, vou dizer para vocês, assim, já começa a valer a pena. 1.000, então, olho fechado. Só que às vezes é versus prazo, né? Versus prazo, eu também tenho uma etapa dentro da gráfica para fazer o material, e que no digital é Ctrl+P e deu, né? Foi lá. Entende? Então tem isso. Tudo é versus quanto tempo eu vou ter para produzir aquele material. Qual é o substrato que eu vou escolher para produzir aquele material de acordo com o que foi criado? Se o substrato... Eu queria muito produzir isso aqui lá num material, digamos, num Oxfordine, que normalmente para vitrine se usa bastante, assim, quando se quer fazer uma comunicação visual, quando se quer fazer uma ambientação. Ou é lycra. Precisa testar isso, né? Tu precisa testar, senão tu não vai conseguir produzir um material de boa qualidade. E esse teste, ele tem um prazo, né? Da época que ele foi criado, produzido. Às vezes eu consigo produzir uma peça em um dia, somente para o criativo ir lá e olhar, não, é isso que eu pensei, ou não era bem assim, e conseguir reformular. E isso dá subsídio para que a pessoa cada vez vá, digamos assim, adquirindo mais conhecimento quando ela for criar. Então, não necessariamente essa parte do digital, assim, vai valer sempre a pena, né? Quando a gente trata grandes quantidades, nem pensar. Quando a gente estiver falando, então, de folhetos, alguma coisa assim, offset de cara, até porque as máquinas hoje de offset, elas podem imprime, dobra, recorta, grampeia, sai pronto, né? Sim. No digital, a gente vai ter todo um processo manual aí. Não, a gente estava dando exemplo... Só a questão de... Pode falar, Suzy. Desculpa. Só a questão de prazo, né? Isso, né, Cris? Porque se for pensar, o prazo do offset seria um prazo um pouco mais longo, né, do que um digital, por exemplo. Exatamente. Tem essa questão também, né? Por isso que a gente sempre fala, né? Vamos produzir, tá? Com emoção ou sem. Porque às vezes a gente quer muito produzir o material naquela resolução, tem que ser em offset, por exemplo. Quem sabe, então, vamos trocar o papel, em vez de fazer um papel fosco, que absorve mais tinta, vamos fazer um papel brilho, que a tinta seca mais rápido. Vamos botar um verniz rapidamente na máquina, que ele sai junto, já sai seco da máquina. Então, dependendo do tipo de material que a gente vai produzir, a gente... enfim, né? Eu defendo a qualidade sempre. E aí vai ser com emoção, porque a gente vai apertar o fornecedor e aí vai querer que ele trabalhe no final de semana, e aí vai ter hora extra, e a gente vai querer pagar um valor baixo, e aí são os desafios. Se o fornecedor te encantou, se o fornecedor fez todo esse trabalho ali que a Luz agora disse, nossa, virou um parceirão, assim, direto. A próxima vez que a gente pensa em alguma coisa, vamos lá, porque ele desenvolveu, ele construiu contigo a peça. E isso é um valor agregado, assim, que é quase que impagável, né? A gente não consegue mensurar muitas vezes como esse vínculo que se forma nessas situações, eles ajudam o pequeno empreendedor, né? Formar este vínculo com as empresas, ir conhecer os seus parceiros, né? Porque aí realmente é parceria, né? É muito bacana esse trabalho quando se consegue fazer, evidentemente que nem sempre. Mas o pequeno empreendedor, ele pode, por exemplo, delegar, né, para um colaborador que, de repente, seja mais proativo. Eu acho que isso é conhecimento, né? E esse conhecimento, ele pode ajudar, e essa pessoa que está dentro dessa empresa, daqui a pouco está pensando no plano de carreira, daqui a pouco está assumindo toda a área, né, de produção dos materiais, enfim, é bem bacana. Muito legal, Cris. Eu acho que a gente já conseguiu ter uma ideia, assim, do que o pequeno empreendedor pode fazer para produzir a campanha, né? Para produzir os seus materiais, as saídas, assim, com mais prazo ou menos prazo, ou com mais dinheiro ou menos dinheiro, né? Então, eu acho importante ressaltar, assim,
dessa conversa toda, da importância de ter um designer acompanhando ou uma pessoa na empresa que acompanhe esse processo de produção, mas principalmente o designer que converse com as saídas para que o resultado final seja alinhado com o posicionamento e com a identidade visual que foi pensada, né? Porque também não faz muito sentido a marca estar de um jeito num lugar, no outro, né? O importante é ter essa coerência na identidade visual e que isso se reflita também no material impresso, né? Suzy, tu quer fazer um comentário? A gente tem que ver também, né, que as questões desses materiais, né, que quando a gente diz, né, no nosso episódio anterior, né, que a identidade visual ele transforma a essência da marca, né, em algo tangível, né, e isso se evidencia em diversos pontos de contato da marca. Então a gente vê assim de que forma, né, a gente consegue tangibilizar a marca, essa essência, né? Então, a produção gráfica é um desses meios, através da produção gráfica. E, claro, eu acredito também que existe a necessidade de um acompanhamento, de uma orientação também de uma pessoa que talvez tenha um pouquinho mais de conhecimento sobre produção, né? Produção gráfica também. Isso eu acho que é importante, né? Para que a gente consiga, né? Reproduzir essa essência, né? Nos materiais. Gurias, uma dica que, assim, rapidinho, que eu acho que é muito, muito importante. E isso a gente já deve, vocês vão até começar a rir quando eu falar. Material, quando ele é criado, a gente tem que revisar quantas milhões de vezes. Quando envolve texto, nem se fala. Tem prova, tem protótipo, tem... E assim mesmo, a gente só vai olhar e ler o material quando a gente recebe ele pronto. Sim ou não? Exatamente. Pior, né? Então, assim, uma dica para o pequeno empreendedor, antes de qualquer coisa, ele se empolga, né? Olhando a parte, né? Do layout, enfim, que ficou, mas é ele quem domina tudo que está de conteúdo lá dentro. Então, ele tem que revisar letra por letra, realmente, porque depois de impresso, daí é prejuízo. Esse exemplo que a Cris está falando aí sobre a questão da revisão do conteúdo, para gente que trabalha muitos anos com editorial, a Suzy deve ter essa mesma experiência que eu. Tu trabalha com livros, anuários, revistas, e editorial é uma coisa que quanto mais tu revisa, mais coisas tu vê para mexer. Pode dizer assim, é incrível isso, né? 3 revisores viram, mas aí tu olha, aí um A que não está quebrado, que está sozinho numa linha, um fio que não está na mesma espessura, é o infinito e além, assim. A sensação que eu tenho dessa questão da revisão de material editorial, especificamente, é que tem uma hora que tu desiste. Tu diz assim, tá, vai pra gráfica. Mas aí existe esse processo, né, Cris, que você disse da prova, né? Acho Existe isso eu queria saber também, Cris. Todas as gráficas oferecem ou esse é um valor adicional ou porque é importante, né? Você tem que ter a prova que você vai lá, vai ver as cores, vai ver se está tudo correto, né? Qualquer fornecedor que preste algum serviço para o cliente que envolva outros, ele exige uma prova assinada. Porque, via de regra, o lado mais fraco é o fornecedor que imprime. Tá? Então, digamos assim, todo fornecedor gráfico ou de comunicação visual que faz uma prova, que eles têm o processo interno deles, que eles precisam, digamos assim, principalmente quando a gente está falando em grande escala, né? Quando a gente está falando em impressão, não é um banner. Não, a gente está falando em material impresso, folheto, folder, seja o que for, a gente está falando, às vezes, em grande escala. Vamos pensar que uma máquina de offset, ela roda em torno, às vezes, até de 50 mil por hora. Imagina. Então, gente, não tem como, né? O fornecedor também se resguardar no sentido, olha, foi aprovado porque alguém assinou aqui. Esse material alguém revisou. Né?
Quando o cliente é pequeno e o fornecedor também, isso acaba meio que, tá, ok, vamos deixar no outro trabalho, tu tira. Mas não tem como fazer isso quando a gente tem uma quantidade de material impressa, né, de papel, por exemplo, rodando. Isso acaba impactando, porque o fornecedor não vai ter como não produzir o material de novo, tá? Porque se ele quiser receber, ele vai ter que produzir. Então, ele fica com uma conta pendurada. Pode ser até com a agência, que ele fica com a conta pendurada, ou com o próprio cliente, que vai dizer, vai prometer para ele que a próxima vez o cliente, no caso, que vai imprimir com ele. E o cliente precisa do material pronto, mas não vai pagar 2 vezes, né? Então, o que a gente vê muito, justamente, é que a gente deixa para revisar os materiais quando eles estão prontos, impressos na mão, que é só colocar na loja e a gente... mais faltou isso, mais faltou aquilo. Não dá, né? Então, é bom, às vezes, ficar... Porque quando a gente tem tempo para fazer, e esse tempo ele é muito precioso, justamente para isso. Se eu fizer, digamos assim, um protótipo de uma embalagem e ficar em cima da mesa lá, a gente vai pegar essa embalagem diversas vezes e diversas vezes a gente possivelmente vai querer mudar alguma coisa ou vai ver que faltou alguma coisa. Então, essa experiência, que às vezes tu tem um prazo às vezes, de 1 semana, ele faz toda a diferença no material lá produzido depois na outra semana. Por quê? Porque deu um tempo, né, daquela correria não se acelerar tanto e, principalmente, produzir o material com segurança, com qualidade, né, não pulando essa etapa. Então, praticamente, sim, as gráficas têm esse processo interno. Quando um produtor gráfico ou um designer acompanha esse material, ele tem que assinar essa prova, senão o impressor não produz o material, ele não roda a máquina, somente depois da assinatura, né? Porque se der qualquer problema, a primeira coisa que ele vai pegar é o papel. Ah, mas quem é que assinou? Então, isso acontece muito, principalmente quando a gente está falando, né, em grandes escalas aí de produzir materiais. E isso pega para o pequeno empreendedor também, assim. Eu vejo que, por exemplo, há uns 3 anos atrás, quando eu reposicionei a empresa, eu fiz novos cartões de visita. E aí aquela coisa do detalhismo que tu mexe no alinhamento, um pouquinho, 2 milímetros para cá, 2 milímetros para lá, sabe? A gente vai no extremo do detalhe da coisa, só que cada vez que tu mexe no arquivo, a chance de fazer alguma coisa errada vai aumentando. Pois eu nem fiz tantos cartões assim, fiz 100, eu acho, 75, 100 cartões. Pois eu não vou dar o primeiro cartão de visita e a pessoa olha, mas faltou um ponto aqui no e-mail. Eu queria morrer, porque era uma coisa assim, que era um detalhe assim, um detalhe fundamental, porque tu tá no e-mail ali, faz parte do endereço, não tem um ponto, o e-mail não vai chegar em ti, né? Então, essa dica para o pequeno empreendedor de revisar e revisar e revisar, essa coisa do seu detalhista e olhar, e também, no momento, se ele está trabalhando com um designer que está fazendo a peça, uma boa dica para a gente que é designer dar para o empreendedor é fazer todas as revisões e entregar uma vez só, porque cada vez que o designer abre o arquivo para mexer, ele pode arrumar uma coisa e a outra coisa correr. Então, a gente tem muito essa experiência de trabalhar para o pequeno e o pequeno vai mandando as revisões no conta-gota, né? Agora arruma isso aqui, agora arruma a cor, agora arruma ali. A chance de, no final, tu já não ter mais olho para o que tu está fazendo é muito grande, né? E tem uma questão que eu acho que é um dos pontos, né? É a pressa, né? Porque o cliente chega para a gente assim, no limite, né? A gente tem que, vamos desenvolver um material, a gente tem que desenvolver e, ao mesmo tempo, você tem que enviar para a produção. Então, essa pressa, eu acho, que faz a gente ficar menos atento, né, a esses detalhes. E pular a etapa, né? Pular etapa, exatamente. Porque o nosso trabalho, na prática, ele é um trabalho de detalhe, né? A gente tem que estar atento ao detalhe. E aí, o que acontece? Também estamos sobrecarregados, assim, de trabalho, de atribuições, de demandas. E aí tem coisas que passam, só que não podem passar, né?
Porque passar no digital, que tu vai lá e substitui um arquivo em minutos é uma coisa. Deletei, foi uma coisa errada no post lá, deleto e posto outra é uma coisa. Agora, passar uma coisa errada num material que vai ser impresso, grande quantidade, que, né, é um prejuízo imenso, mas para o pequeno empreendedor, às vezes, imprimir 100, para ele é um impacto. Né? E aí, por não revisar, né? Porque o pequeno empreendedor também, por não entender o processo, acha que o designer vai revisar tudo. E passa, gente, né? Erros passam, né? Acontece. Outra dica, assim, para o empreendedor, que eu diria é o seguinte: quando a gente libera um material para uma gráfica, normalmente quem libera ou é o designer, ou o designer envia para o cliente e o cliente só encaminha, ok? Normalmente é isso. E normalmente é um PDF, né? É um arquivo fechado. Por que arquivo fechado? As gráficas nem querem mais receber praticamente nada em arquivo aberto. Eles não aceitam. Tem que ser arquivo fechado, já pronto para produzir. Só que quando isso acontece, o cliente normalmente não tem esse domínio, né? Acaba mandando e-mail e esquece. Aí passa-se um tempo, já fechou o trabalho, já se encerrou, né? Não está mais... E o cliente quer produzir de novo o material. E aí, aí ele vai lá, cadê o material? Cadê o arquivo? Liga. E muitas vezes não se tem isso na hora, né? Cada empresa e cada designer tem uma forma de arquivamento e uma entrega desse material para o cliente. Então, também orientar o cliente o que fazer quando ele receber aquele arquivo, que ele não entende absolutamente nada do que ele está reproduzindo para um outro terceiro imprimir aquele material. Muitas vezes pode ser até o próprio arquivo aberto ou o arquivo fechado, mas enfim, está lá. Então, sempre, né, fazer esse, digamos assim, essa negociação junto com a empresa para estar com os arquivos, porque o arquivo é dele, ele abre lá dentro do computador dele, salva isso, grava um CD, enfim, os arquivos ficam com o cliente, ele armazena isso. Quando ele precisa reproduzir esse material, ele não precisa ligar para o fornecedor. Digamos que ele queira imprimir com outro fornecedor, achou uma outra empresa. Como é que eu vou ligar para a empresa e pedir de volta os arquivos? Não tem como, né? A empresa já nem tem mais. Então, o que a gente vê também, principalmente o pequeno empreendedor, vive ligando, né? Olha só, a gente fez aquele material, tem como me liberar de novo? E muitas vezes a gente não sabe exatamente como é que foi fechada essa negociação, né? Se esses arquivos realmente são do cliente, se não são do cliente. O que acontece? Mas, via de regra, normalmente o cliente fica com isso. Só que está lá perdido em algum e-mail, ou muitas vezes deletou o e-mail, acabou não tendo, e acaba tendo que solicitar para o fornecedor o arquivo, e às vezes passa numa saia justa porque ele quer produzir até com outro concorrente, né? E acaba ficando um pouco refém nessas situações, porque às vezes não acha a empresa, enfim, tem inúmeras situações e cases assim, com este formato, que assim, vivenciei ao longo aí dos meus 20 anos aí de produção gráfica, muito, né? Esse time que passa-se o tempo, precisa produzir de novo, às vezes não tem absolutamente nenhuma alteração, mas cadê o arquivo? Sim, aí tem que pagar de novo, às vezes até um designer para reconstruir o arquivo de novo, de uma coisa que é um retrabalho e é um gasto desnecessário. Eu acho que uma boa dica em cima disso que tu está dando, a gente falou bastante de processos, né? É o empreendedor, o pequeno negociante estabelecer um processo de trabalho também em relação à questão da comunicação visual. Se ele vai ter um designer que ele sempre vai trabalhar, ou se ele vai cada vez, de cada trabalho, de acordo com um manual de identidade visual, buscar um outro fornecedor, um outro designer, um outro parceiro de produção, mas ter essas informações de maneira organizada. Né? Isso já acontece, né, Luz? Se a gente pensar o pequeno empresário, ele tem quem é que vai no banco, quem é que faz as compras, quem é que faz tal coisa. Então, assim, destina também aquela pessoa quem é que vai cuidar da comunicação visual da nossa empresa. Quem é que vai cuidar da marca? Onde é que tá? Se eu precisar produzir camiseta, onde é que eu vou buscar esse arquivo? Sim. Mesmo que seja sob demanda, né? Porque o pequeno, a gente vê que ele não tem uma perna da grande empresa que paga um valor fixo para a agência e tem toda uma agência trabalhando. Não, tu ter sob demanda, mas trabalhar sempre com aquela pessoa que domina
todo o teu processo de comunicação. Se o cliente tem uma marca, gente, se o cliente, por exemplo, se o pequeno empresário dele tem uma marca, ou ele vou até reformular o meu raciocínio aqui, que foi mais rápido. Se o cliente tem uma marca própria dele, ele nunca vai admitir ninguém reproduzir a marca dele. É ele que entrega arquivo. O que a gente vê na prática, às vezes ele não sabe aonde que ele vai procurar o logotipo dele, não sei onde é que eu botei, onde que tá, quem é que fez, e aí deixa um terceiro reproduzir. O terceiro ele reproduz às vezes completamente equivocado do que o designer fez. Aí sai a peça impressa lá, e mas não era bem isso, mas tá, foi. Uhum. E aí, quando tu vê, a marca inicial do cliente virou um Frankenstein. Então, isso tem que ter muito cuidado também. A marca, se o cliente conseguir, pelo menos assim, deixar estabelecido, né? A minha marca, tem uma marca, uma identidade. Essa identidade está aqui nessa pasta, quem vai cuidar disso? E só só vamos reproduzir peça quando nós liberarmos esse material. Nenhum fornecedor deveria reproduzir a marca do cliente, se essa marca ela já existe. Normalmente, o pequeno empresário deixa, não, pode criar aí. Ou então pega de um arquivo aí o fornecedor exemplo por cima, ele escolhe um fornecedor que é mais barato e faz de qualquer jeito. Eu tive uma experiência agora que a gente fez, olha, sem brincadeira, 6 provas de máscara. O fornecedor conseguiu errar a marca em todas. Em todas. Então, não estou falando bobagem, né? Não estou falando bobagem. Não, e isso mandando manual de marca, mandando cores, mandando arquivo PDF, fazendo simulação, fazendo todo o processo. E o cara conseguiu errar em todas, porque aí também tem a questão da escolha do fornecedor. Não, escolheu o mais baratinho, vai fazer pouca quantidade, aí ele também não tem, é o mais barato, mas também não consegue ter a qualidade de reproduzir de acordo. Uma das questões também que eu acho assim, é a escolha de fornecedores, né? Eu acho que para o pequeno empreendedor, esse é um desafio muito grande, né? Cris, que dica que você pode dar para um pequeno empreendedor nessa questão assim de... Conheça a empresa, porque hoje assim, quero um fornecedor, vou lá no Google, gente, vem muita coisa bacana que a gente pesquisa. Eu vou dar uma até não tem a ver com a produção, mas eu precisava desenvolver um fornecedor novo, tá? E isso a gente precisa desenvolver para a gente ter concorrência. A concorrência é extremamente sadia. Se a gente trabalha sempre com os mesmos durante muitos anos, a gente vai receber sempre o pacote fechado e a gente não está aberto aos desafios. A gente tem que se desafiar. Como é que a gente se desafia? Dá muito mais trabalho, né? Eu pegar um fornecedor diferente, que não me conhece ainda, desenvolver um trabalho com ele, vou ter que acompanhar mais de perto para ver se ele vai saber fazer bem. Isso dá trabalho, né? O que acontece? Só que aquele fornecedor, muitas vezes, ele vê, né, uma oportunidade de, enfim, ganhar aquele cliente, daqui a pouco o cliente tem filiais, enfim, seja o que for. Né? Desafio e concorrência é extremamente sadio. Só que isso envolve muito da parte de quem está contratando. Então, a dica principal, né, não importa o que você for procurar, não importa qual fornecedor. Quero um fornecedor de prego, quero um fornecedor de plástico, quero um fornecedor de comunicação visual. Né? Digamos assim, o boca a boca, né, as referências ou as indicações, elas são sempre muito válidas, são ótimas, né? Isso acontece, né? E isso acontece até com as pessoas, né? Quem você me indica? Aqui está precisando de um profissional. Né? Isso é muito bacana, essa rede de contatos que a gente tem e que a gente troca figurinha, isso é muito bacana. Mas quando a gente pesquisa solo, né? Vou lá para o Google e vou pesquisar, aqui vou ver o que tem de diferente. Pesquisa um pouco aqui na sua região, mas pesquisa fora. Pesquisa São Paulo, enfim, pesquisa fora. Não pesquisa só no bairro, né? Ou na região que mora. Porque é muito comum a gente se fechar só na região onde a gente está. Só que, às vezes, eu posso conhecer um ótimo fornecedor em Caxias, por exemplo. A gente tem ótimos fornecedores de flexografia em Caxias. Só que a gente, às vezes, vai produzir em São Paulo. Então,
Olha o que tem na região, mas olha o que tem lá fora. Então, para mim, a dica... E, principalmente, né, se puder e se tiver condições, visite esse fornecedor. Se é um fornecedor que tu quer desenvolver, esse vai ser o meu fornecedor para os próximos, sei lá, 5 anos de embalagem. Eu tenho uma linha de embalagem que eu quero produzir. Desenvolva, eu posso garantir que o fornecedor vai pagar a passagem para você sair e visitar, principalmente se tem um grande contrato aí pela frente. Isso se investe, é uma coisa bastante comum. Por quê? Porque tu não tem como avaliar uma empresa se tu não sair de dentro da tua e conhecer a realidade da outra. Pesquise, processo de novo, Luz. Pesquise um pouco da saúde financeira das empresas. Empresas que te vendem o material e colocam um boleto para desconto em duplicata, assim, em banco, em factoring, tá com o fluxo de caixa prejudicado. Pode acontecer qualquer coisa. Então, assim, é extremamente importante a gente verificar também esses processos. Porque daqui a né? pouco tu pode ter um risco de mandar imprimir uma quantidade de material e uma gráfica falir, tu pagou alguma coisa na entrada e não tem o material impresso, né? E Exatamente. não é uma coisa muito fora do âmbito nesse momento que as empresas estão falindo, principalmente área gráfica em função do aumento do digital, né? Exato. E praticamente todas as empresas, né, fornecedoras, digamos assim, elas têm uma área financeira, tá? Que também consulta o cliente. Uhum. Então, o que acontece? Vou comprar um material. Ah, só vendo à vista. Então, não quero. Tu vai me vender à vista? Eu tenho crédito. Pode consultar meu crédito. Sim. Ah, não, é só a prazo porque é a primeira compra. Tudo bem, então não vende. Uhum. Eu acho que a gente tem que ser bastante claro nessas situações de negociação com os fornecedores, porque se a gente está com tudo em dia, se a gente, enfim, tem um fluxo de caixa, mas não quer, às vezes, até negociar e pagar à vista, vale a pena. Mas tem que ver se vale mesmo. Né? Às vezes não tem desconto nenhum. Né? Tu vai na loja lá, quanto que é à vista? Tanto, tá aí. Se for em 10 vezes, mesma coisa, então faz em 10. Essas lojas, quando me dizem a mesma coisa à vista e a mesma coisa em 10 vezes, eu faço em 10, meu filho que diz, né? Tu gosta de um parceladinho, né? Eu disse, não, mas é que, poxa, tô querendo comprar à vista, e a loja quer me dizer que em 10 vezes é o mesmo preço? Então, eu vou fazer em 10. O juro tá embutido, né? Exato, então vou fazer em 10, vou fazer em 10 e ela vai ganhar em 10 vezes também. Sim. Né? Se ela está me dando essa opção. E para o cliente também, se o cliente tem um fluxo de caixa que de repente dá para colocar, vai negociar com certeza. Agora, caso contrário, compra à vista, compra parcelado, faz lá o prazo, né? E também o próprio fornecedor vai fazer a mesma coisa. Eu acho que isso é muito importante também, assim, de conhecer a empresa, conhecer a saúde financeira da empresa, conhecer a estrutura da empresa. Nessa conversa que a gente está com o fornecedor lá, né, tomando um cafezinho, daí, quantos equipamentos você tem? Ah, mas os equipamentos é dentro da gráfica? Quando é que eu vou fazer uma visita? Se o fornecedor disser, vem me conhecer, gente, tudo que ele te falou tá verdade, porque ele vai comprovar. Se ele te der um desdobre... Já não é bem assim. Já não é bem assim. É o vendedor de pasta que a gente fala. Ele não está te dando a solução. Ah, vou ter que ver como é que vai ser. Ou então ele não vai saber te dizer quais são os equipamentos que tem. O fornecedor que não sabe dizer quais são os equipamentos que ele tem dentro da empresa, que ele produz o material, ele não é vendedor. Ele não sabe, então, consequentemente, ele não vai te dar uma boa solução. E isso, assim, para mim, é a melhor dica. Assim, é num contato que a gente faz, né, no face-to-face, que pode ser até assim agora, né? Sim. Mas conhecer a empresa é muito bacana, porque isso te abre, assim, uma série principalmente quando a gente é inexperiente, né? E normalmente o cliente não tem, o expertise dele é na área que ele está atuando, ele não está envolvido nisso. Então, dedica uma pessoa para ir lá e conhecer e passar para ele qual é a percepção que ele teve visitando a empresa. Realmente é um fornecedor que está com uma saúde financeira boa, vai conseguir nos produzir o material. Então, isso tudo realmente impacta muito. É um contexto, né? Um conjunto de coisas, gente, que faz muita diferença. Né? São pequenos detalhes, às vezes, que a gente vê. E quando a gente olha assim, quando dá alguma coisa errada, tu começa a olhar o que é que deu errado, tu vai ver que foi um processo que tu pulou. Via de regra, um processo tu pulou. E isso, assim,
Não é porque a gente tem uma bola de cristal, não é porque a gente tem... basicamente porque isso acontece realmente na prática, né? Tu pulou uma etapa, acabou não tendo condições, de repente, de ir atrás da outra e aí se perdeu o trabalho. Bem legal, Cris. Eu acho que a gente já trouxe aqui umas dicas super importantes para quem tem um pequeno negócio e está pensando em como produzir algum material, seja para o Natal, seja pensar sua embalagem. Eu anotei até várias frases assim que a gente foi falando, que a ideia é a gente colocar também nas redes sociais essas dicas para reforçar isso que está sendo falado. E queria agradecer aqui a presença de vocês duas aí, duas presenças ilustres, né, super experientes, assim, a Suzy e a Cris. E se quiserem fazer mais alguma colocação final, só antes eu queria reforçar o e-mail para quem quiser mandar dúvidas ou quiser saber mais ou quiser mesmo sugerir um tema para um programa, é o tivocreativo@gmail.com. Então, gurias, com vocês aí uma última palavra. Bom, eu achei assim, quanto a Cris conseguiu, deu um show assim de aula assim sobre produção gráfica. Eu realmente fiquei impressionada, Cris. Parabéns, muito bom. Assim, eu sou apaixonada realmente pela produção há muito tempo. Então, para mim quando a gente faz enfim, todo esse trabalho com muito, eu digo até de olho fechado, né, que eu faço e gosto, e sou bastante desafiada praticamente diariamente, né, embora não esteja tão atuando hoje, eu digo que eu produzo direto os materiais, e sempre quando é para fazer alguma coisa assim, realmente eu tô indo atrás, e se tiver que pesquisar, realmente estou muito aberta para isso. Queria agradecer muito, estava morrendo de saudade, Suzy, né, fã, Luz Maria, então nem se fala. Queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui conversando, trocando um pouquinho de experiência, né? Acho que quando a gente vai ficando um pouquinho mais madura, a gente quer dividir isso aqui que a gente, enfim, aprendeu e que gosta muito de fazer e que possivelmente os empresários tenham, né, essa, digamos assim, essa vontade de querer ir... qual é o caminho das pedras, gente? Qual é o caminho das pedras? Me diz aqui qual é o caminho das pedras. E, às vezes, isso está nas pessoas que, de repente, vivenciaram tanto tempo, né? Em empresas que puderam aprender, trocar muito. Então, realmente, compartilhar um pouquinho dessa vivência, assim, desse conhecimento que eu tive aí ao longo dos, vou dizer só 20, tá? 20 anos aí de produção gráfica. Realmente dentro das gráficas, né, conhecendo muito essa realidade, com conta-fios, olhando lá de lupa o material na boca da máquina saindo, sendo bastante rigorosa com as cores, né? Hoje eu vejo assim, o digital ele veio um pouco até para dizer assim, não precisa ser tão igual assim, né? Quantas vezes a gente recusou o trabalho porque a cor, a nuance não era exatamente aquilo que estava sendo projetado no material. E o nosso olho, né? Depois a gente vai lá atrás, o que o nosso olho aqui consegue perceber de cores, né? Se a gente tem quantas cores, Luz, no computador ali? Eu sempre ouvi muito isso, né? A gente tem ali 256, só que a nossa capacidade de assimilar aquelas cores é infinitamente menor que isso. E aí tu chega lá na boca da máquina para olhar o material, e agora? Será que o azul que eu estou vendo é exatamente o azul que vai ser a percepção? Então, por isso que, às vezes, as gráficas têm aquelas mesas de luz gigantes, assim, né? Justamente para ter aquela luz mais branca, para simular o ambiente, e o papel e o substrato que está sendo impresso. Então, tudo isso foi muito... valeu muito a pena, né? Ter vivido essas experiências dentro das gráficas, e não foram poucas, né? Muitas madrugadas eu tive dentro de gráfica, inclusive com os meus filhos, às vezes, dentro do carro, dormindo, estacionando, assim, né, na garagem da gráfica e indo lá acompanhar o material. E gostava muito de fazer isso, fazia de olho fechado. Então, queria agradecer muito mais a oportunidade de estar aqui. Muito legal, muito legal. Então, fica aí a dica para quem quiser saber mais, manda um e-mail que as dúvidas serão esclarecidas. Tapão nas Costas, o podcast de apoio
ao micro, ao pequeno e ao médio empreendedor. É um oferecimento da Ativo, Grupo de Economia Criativa.